Boa tarde, pessoal. Bem-vindos às aulas de mineralogia. Hoje nós vamos falar de alguns conceitos básicos e começar o nosso conteúdo efetivo, entender o mundo mineralógico. Vamos para a parte bem microscópica, né, da existência dos materiais, dos minerais, né? Todos esses compostos que a gente encontra aí como os menores componentes daqueles elementos que a gente usa no nosso dia a dia, né? Os minerais estão presentes aí na grande parte das nossas tecnologias, remédios, roupas, enfim. Vamos lá, então. Todo mundo pronto aí comigo? Todo mundo conseguindo acessar a turma sem problema nenhum, né? Não deixei nenhuma atividade para ninguém, então não fiquem preocupadas. Atenção, exercício esperando ali para ser feito muito em breve. Eu gosto de soltar exercício para vocês, galera, porque eu acho que compensa, né, para a gente ir estudando, não deixar a matéria morrer. Aí a gente vai fazendo as aulas, vai assistindo aqui, o professor conversar um pouquinho, vai conversando, interagindo, tirando as dúvidas, e aí a gente vai fazendo os exercícios juntos. Tá joia? Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode parar. Eu vou trocar de aba para poder colocar a apresentação da mineralogia, então provavelmente eu não vou ver o chat, não vai ficar tão fácil de acompanhar aqui. Mas aí vocês só chama no probleminha aqui que a gente resolve rapidinho, tá bom? Então bora lá. Vamos falar de mineralogia. Primeira coisa que a gente tem que entender em mineralogia, né, gente? O que a gente vai estudar aqui? A gente conversou um pouquinho na última aula o que a gente ia estudar em mineralogia e a resposta chega a ser meio óbvia, né? Minerais. Uau, que legal! Mas o que a gente vai estudar dos minerais? Porque existe toda uma gama, um mundo inteiro por trás dos minerais. Tem o um mundo microscópico, o um mundo macroscópico, o um mundo colorimétrico, tem as leituras isotópicas, leitura química, análise física, análise, bom, de qualquer tipo de análise possível, né? A história dos minerais, importância social, importância ecológica, enfim. O nosso objetivo aqui no curso de mineralogia é estudar os minerais de acordo com suas propriedades, principalmente químicas e físicas, as estruturas cristalinas, não, eu leio bonito demais, né? Gênese, distribuição e classificação. Qual que é a ideia? A gente conversou um pouco, a gente vai estudar aqui quais são os compostos que detêm todos os recursos naturais que nós temos interesse, né? Porque na nossa produção de objetos, produtos, de tecnologia, de infraestrutura ou de qualquer outro tipo de cosmético, remédio, etc., nós precisamos de uns ingredientes-chave. É igual uma receita de bolo, né? Para a gente fazer qualquer coisa, a gente precisa de ter os ingredientes. E de onde que a gente tira esses ingredientes? A gente tira de onde eles provêm dos recursos, né? Então eu não vou criar do nada. Como é que era que o filósofo lá falava? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E de preferência se recicla. Então, aqui na mineralogia, a gente vai descobrir onde estão os ingredientes para todos esses elementos que a gente trabalha aqui no nosso dia a dia. Tá bom? Então, cada mineral, cada composto químico, cristalino, bem definido, que a gente vai falar um pouquinho, tem suas características específicas e capazes de a gente analisar, tá bom? Eles têm uma estrutura muito bem definida, que é como que as partículas que formam o mineral estão organizadas, né? Existe um processo de formação específico para cada mineral, podendo ele estar associado a rochas metamórficas, rochas ígneas e rochas sedimentares, cada qual com seu ambiente de formação, características relativas à pressão e temperatura, energia de transporte, local de formação e se existe algum fator externo ou mesmo interno na hora de produzir esse mineral. Por exemplo, a massa dele, a densidade, o fator do tamanho do local onde ele está se formando, se a gravidade está puxando os elementos mais pesados para baixo, enfim. Vamos ver também aqui como que é a distribuição dos principais minerais, né? Em quais rochas que eles se encontram. Ou será que eles se encontram sozinhos? Ou eu vou esbarrar com ele, tropeçar no meio do caminho, ali, na esquina de Janaúba. E como que eles se classificam, né? Existe uma gama de espécies de classificação. Os minerais são mais de 8.000 espécies minerais no mundo, mas dos que a gente realmente trabalha, que tem impacto econômico, valor agregado e que são mais abundantes e comuns, é espaço de algumas dezenas, né? A gente não trabalha mais do que isso. No
no final das contas, nós vamos decorar. Mas não decorar. Decorar, o que significa decorar, né, galera? É de cor, de coração. Então, nós vamos aprender com os nossos corações como cada mineral é formado, como que ele se comporta. E pela prática e pela vivência, pelo exagero de uso, a gente vai acabar acostumando de quais informações extrair a partir das características. Existem dois mundos principais, macroscópico e microscópico. O que é isso? O mundo macroscópico é esse que a gente observa, é muito fácil de ver, né? São elementos, minerais, cristais, enfim, de qualquer ordem de tamanho e grandeza que eu consigo enxergar a olho nu, sem necessidade de um equipamento especial. E o equipamento especial, no caso, pode ser óculos, tá? Porque algumas pessoas precisam, eu mesmo precisava estar usando e não estou usando, por pura cara de pau, mas nesse caso não conta, não. Então, são aqueles elementos de tamanho relevante para serem observados a olho nu. E existe o mundo microscópico, né? Que é a visão em escala microscópica. A gente precisa de lentes de aumento potente, microscópios para poder olhar, lupas eletrônicas, microscópios eletrônicos de varredura, microscópios de transmissão. Enfim, existem várias técnicas utilizadas para observar o mundo microscópico dos minerais, né? E o mundo microscópico dos minerais é muito legal também, tem uma série de informações, mas não vai ser o nosso foco principal aqui na engenharia de Minas. Afinal de contas, é muito mais importante para um trabalho genérico de um engenheiro, de um bacharel em ciência e tecnologia, que a gente saiba identificar e falar qual elemento tem. Então, ó, isso aqui é um óxido, ele tem ferro, beleza. Isso significa que eu vou usar um processo para extrair esse elemento. Ah, isso aqui é um silicato e tem cobre, então eu vou usar um outro processo para extrair o elemento. A parte microscópica, ela é usada principalmente na hora de aprimorar uma técnica e um conhecimento específico sobre o mineral. E isso é aplicado nas pesquisas desenvolvidas para melhorar a técnica de trabalho e beneficiamento desses minerais. Né? Então, aqui na mineralogia, nosso primeiro ponto, não tem essa necessidade desse rigor de classificação microscópica. Né? Vocês estão vendo aí essa gama de cores nessa imagem de baixo, é muito bonita, é muito legal de ver. É um mundo todo interessante, a gente vê propriedades que a gente trabalha macroscópicas de maneira mais fácil nos microscópios, em muitos casos, microscópios especiais, né? Microscópios petrográficos de descrição de rochas, né? Mas aqui, nesse curso de mineralogia, vamos nos ater ao que interessa. Bati o olho e vi que é um sal de cozinha, passa o sal de cozinha para frente. Bati o olho, óxido de ferro, vai para a minério de ferro. Isso é ouro, joga lá para o processador de ouro, beleza? Então a gente tem que identificar os minerais em amostras de mão, com tamanho macroscópico, para poder dar destino ao produto. Mas afinal de contas, deixa eu ver aqui, a gente vai focar no macroscópio. O que é um mineral? Ah, começou. Vamos agora de interação com os participantes. É igual aquele show que vocês vão, aquela peça de teatro que o público tem que participar. No caso, chama aula. Então vamos lá. Pessoal, o que é um mineral? Como vocês classificariam um mineral com todos os conhecimentos que vocês têm ou ainda irão adquirir? Hoje, o que vocês acreditam que seja um mineral? Pode abrir o microfone e responder. Laís? Oi. O que é um mineral para você? Antes da gente entrar no conceito formal. É um tipo de rocha? Um tipo de rocha. Beleza. Como assim? Não sei explicar. Não sabe explicar. Não tem problema. Cecília, o que é um mineral? Alô? Acho que Cecília não está por aí. Emily, o que você acha que é um mineral? Não sei explicar. Nem ideia? Cristais. Cecília mandou um cristal. Cecília, abre esse microfone, minha filha. Cristais. Não sabe explicar, Emily? Nem uma ideia? Nada, nada, nada. Não. Essa roupa aqui é um mineral? Não. Não. Esse fone de ouvido na minha cabeça aqui é um mineral? Não. Então a gente sabe várias coisas aí que já não são minerais, concorda?
Tudo polímero. Já é um polímero. Mineral também tem sistema de polimerização, tá, jovem? Nós vamos ver isso lá na frente. Mas a ideia da Laís e da Cecília são boas. Olha, é tipo uma rocha. O que é uma rocha? Rocha é esses pedaços de pedra na montanha, Léo. Beleza. Então, o mineral, ele é um composto cristalino que é a menor unidade de formação de uma rocha. Se eu tiver que pegar uma rocha, que é esse pedaço grande, complexo, né, e tiver que diminuir em pequenos grãos, eu vou ver os minerais, que são esses grãos menores. E os minerais, por suas vezes, vão ser a menor unidade possível que a gente vai entender de formação de rocha, tá bom? São cristais. O que significa ser um cristal? Significa que a gente tem um sistema cristalino, que os átomos que compõem o mineral, eles têm uma organização espacial específica, que cada átomo está organizado em relação ao outro, com um ângulo e distância pré-determinados e muito bem definido numa célula unitária. Nossa Senhora, que palavra bonita. Vamos passar para frente. Vamos junto então, ó. A definição de um mineral é a seguinte: um mineral é um sólido, então tem que ser uma substância sólida, de ocorrência natural, então tem que ser uma ocorrência natural, com arranjo atômico, átomos altamente ordenado, beleza? Significa que a posição de cada átomo em relação uns aos outros, eles seguem um sistema cristalino, um padrão de ordenamento. E uma composição química homogênea e definida. Quer dizer que eu consigo expressar um mineral com uma fórmula química, né? Por exemplo, qual é a fórmula química da água? Todo mundo aqui sabe. Eu espero. Se não souber, a gente aprende hoje. Qual é a fórmula química da água, galera? Começa com a letra H. H de H2O. Vocês estão aí? Sim. E qual que é a fórmula química da água? H2O. H2O, muito bom. Compostos 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Isso não significa que existe uma única molécula de água, né? A gente tem infinitas moléculas de água no composto, mas se eu tiver que reduzir para a menor unidade possível, eu consigo representar todo aquele composto de água dessa garrafa com uma fórmula química simplificada, H2O. Existem várias e várias moléculas de H2O organizadas com um sistema específico definido por essa fórmula química. Então, essa é a composição química homogênea. Beleza? Então, vamos lá. Ó. 4 características. Sólido, de ocorrência natural, com arranjo atômico altamente ordenado e uma composição química homogênea e definida. Tranquilo? Ô, Cecília, preocupe em anotar mais as palavras-chave, o estudo básico. Esses slides eu vou soltar eles todos para vocês, tá? Vocês têm acesso aí. E a aula, depois, quando ficar no YouTube, fica mais fácil vocês verem. Então, vamos lá. Sólido, ele já exclui direto todos os materiais gasosos e líquidos. Significa que, na definição de um mineral, eu não posso incluir nenhum gás e nenhum líquido, tá? Ele ter uma ocorrência natural quer dizer que ele é formado por processos naturais. Um pessoal mais rigoroso, que usa uma classificação técnica rigorosa, diz que os minerais têm que ter a formação inorgânica, excluindo a produção de minerais através de produção de seres vivos. Entretanto, é um conceito meio rigoroso demais, não faz muito sentido. Afinal de contas, os produtos minerais também podem ser formados através de ação biológica, né? A gente tem formação de conchas, a gente tem formação de pedras nos rins, a gente tem uma formação de série de outros elementos minerais com a participação de ação biológica, tá bom? Então, eu acho que a gente pode se ater apenas de serem ocorrências naturais, excluindo minerais artificiais que a gente produz em laboratório, tá bom? Bora lá. Arranjo atômico altamente ordenado. Quer dizer que as estruturas internas, eles estão arranjados num padrão geométrico regular e repetitivo, né?
A Carol gosta de chamar isso de polímeros, mas não são bem polímeros dessa vez, porque os polímeros têm a forma simplificada e continuam se ligando em cadeia. No caso aqui, é muito parecido com a água. A água não é uma molécula de H2O, a gente tem um O aqui no meio ligado a 2H. Isso está espalhado, todas conectadas, interconectadas. A gente tem a célula unitária, que é o menor valor possível e arranjo de átomos que justifiquem o pacote e o empacotamento daquele grupo de minerais, né? Grupo de átomos, desculpa. Significa que, para a gente ter um mineral, os átomos eles têm que seguir um padrão. Tem que estar todo mundo na risca, né? Peraí, todo mundo aqui vai se organizar na forma de um cubo. Então, todos os átomos desse mineral têm que estar organizados na forma de um cubo. Não, aqui nós vamos ser um paralelepípedo. Então, todos os átomos daquele mineral têm que estar organizados em forma de paralelepípedo. E essa forma é o que a gente vai chamar de célula unitária. É o menor arranjo possível que eu posso repetir diversas vezes, infinitamente, para poder representar toda a complexidade da existência de um mineral. Beleza? O que mais? Por último, ocorrência química homogênea e definida. Significa que o mineral tem sua fórmula definida por uma expressão, né, matemática da química, quantidade de átomos, tem estequiometria bem definida. Então, existe variações? Existe. Pode ser que eles variem, eles não são tão certinhos assim, não. Mas a ideia é que eu posso escrever uma fórmula química. Se eu escrevo H2O, significa que eu estou escrevendo todas as quantidades de molécula de água presente numa garrafinha d'água? Não. Ah, mas a água, Léo, tem sais minerais. Por que eu não escrevo sais minerais na fórmula da água? Eles estão lá misturados, estão ligados, tem algumas impurezas, mas a gente não escreve essa parte desses sais minerais e impurezas na fórmula química. Então, a fórmula química é a parte maior que expressa toda a composição daquele mineral. Beleza? Fez sentido essas coisas que eu falei? Tá claro? Tá tranquilo? Sim, beleza. Então, 4 pontos. Sólido, de ocorrência natural, com arranjo altamente ordenado, composição química definida e relativamente homogênea. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos começar a dar alguns exemplos. A gente fala tanto da água. A água, como a gente conhece, ela é um mineral? O que vocês acham? O que vocês acham justifique sua resposta? Água é um mineral? Ô, Léo, Não, eu acho que Não. não. não Não, é. por que não? Você acabou de falar que tem que ser sólido. Ah, Tudo é ótimo. característica. Então, a água, galera, ela não é um mineral. Apesar da gente tratar ela como um recurso mineral, e isso está tranquilo, ela não é um mineral. Rigor técnico, a água sendo líquida não cumpre as 4 características do mineral: sólido, ocorrência natural, arranjo atômico altamente ordenado e composição química homogênea e definida. Beleza? Então, água não é um mineral. Tranquilo. E gelo? O que vocês acham? Eu acho que não. Não é um mineral gelo? Por quê? Uai, porque ele só é gelo porque colocou temperatura, adicionou temperatura, né? Mas se não tiver temperatura, ele volta para o estado de água e fica desordenado. Tô errada? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui comigo. Ó. O gelo, ele tem ocorrência natural? Não. Esse gelo aí da Elza não tem ocorrência natural? Tudo bem, Ah. tomando Janaúbe como base, não tem gelo mesmo, não. Mas esse Na minha gelo da realidade, Elza não. aí, na minha vida nunca vi, não sei nem o que é isso. Mal eu vi chuva. A gente sabe que existem regiões do planeta dessa forma que ele ocorre naturalmente. Tranquilo? Sim. É o caso das geleiras, não seria o caso? No caso das geleiras, muito bom. A gente tem geleiras de ocorrência natural. Perito Moreno, uma série de geleiras famosas aí. Então vamos lá, gelo, ocorrência natural. Fechou, boa. Segundo ponto.
tem fórmula química relativamente homogênea? Qual que é a fórmula química do gelo, que a gente já falou aqui hoje? H2O. H2O. Então, tem fórmula química bem definida e homogênea? Sim. Então, pera aí que eu vou fazer uns check aqui, ó. Check 1. Check 2. Pera. Fórmula química. Não sei se vai dar para vocês enxergarem, eu vou ter que rabiscar bastante aqui. Calma aí. H2O. Então, fórmula química bem definida. Temos natural. Temos também. Ah, tá tudo espelhado, ó. Que mais que eu falei? Ele tem um pacote atômico bem definido? A estrutura interna do gelo é bem definida? Como a da água? Sim. Por quê? Justifique sua resposta. Quando passa, né, para gelo, os átomos de H2O eles são ordenados. Esse é ordenado. Mesmo na forma de água, ele também fica ordenado. Os átomos H e oxigênio continuam sempre ligados na molécula H2O, não continuam? Continua. E mesmo no estado sólido ou líquido, a fórmula e a estrutura, ela se mantém. Olha que gracinha. Ela se mantém nessa forminha. A única coisa que muda é o grau de liberdade. Aumenta a temperatura, aumenta o grau de liberdade das moléculas. E as forças de atração de uma molécula para outra diminuem ou aumentam, né? Por quê? Porque a energia cinética daquela molécula pode aumentar. E aí ela vai ficar doidona querendo ir para a rave. E agora, aqui não quer calar. Gelo é sólido? Sim. Sim. Então, ó, vamos lá. Gelo é sólido. Gelo é com ocorrência natural. Ele tem a fórmula cristalina bem definida. E ele tem uma fórmula química homogênea. Pela união de todas as suas características, eu sou um mineral. Então, gelo de ocorrência natural de geleiras pode ser considerado um mineral. Beleza? Beleza. Fez sentido? Fez. Adorei esse joguinho. Gostei. Nunca tinha feito. Vamos continuar. E o gelo da geladeira? O que vocês acham? Qual que é a diferença, né? Gelo da geladeira e gelo da Geladeira não é geleira? de ocorrência natural? Não é natural! Então ele não pode ser considerado um mineral. Quem falou isso? Carol. Certíssimo. Carol, boa. É a ideia essa mesmo, ó. É sólido? É. Tem a fórmula química bem definida? Tem. Tem a estrutura cristalina bem definida? Sim. Tem ocorrência natural? Não. Beleza? Então, um gelo de geladeira não pode ser considerado um mineral. Tá? Uai, Léo, mas só porque ele não é natural? Que preconceito, que rigorosidade. A gente está falando aqui sobre o conceito técnico de minerais. A gente está pensando se os minerais podem ser considerados minerais ou não. Em caráter de rigor técnico, o gelo da geladeira não pode ser considerado um mineral, apesar de que as principais propriedades que ele apresenta são iguais aos de ocorrência natural. A ocorrência natural ou não de um mineral é um aspecto levado em consideração principalmente na hora de se dar valor econômico agregado a gemas, né? Desculpa. Minerais gemas. Por quê? Gemas são minerais preciosos, pedras preciosas. E a preciosidade, muito além só da cor, do brilho, tem a ver com a raridade daquele mineral. Se eu consigo produzir gelo em qualquer geladeira, quer dizer que nenhum gelo mais é especial, não é diferentão. E o mercado, né, de uma forma geral, para minerais gemas e para raridade de minerais ou não, ele tem muito a ver com a disponibilidade daquele elemento. É o famoso, o meu é diferente, então é especial. Se for comum, não vale nada, né? Preciosismo. Então vamos lá. Diamante sintético, galera, é mineral ou não é? Olha que bonitos os diamantes sintéticos esses aí.
Tem a forma cristalina bem definida, empacotamento cúbico com um sistema cristalino dodecaédrico. Nossa, que cena linda esses diamantes sintéticos. Eu ficaria muito satisfeito de ter um anel feito desse negócio aí. Corta, que é uma beleza. É um mineral ou não e por quê? Eu Acho falaria que que não. não, Por quê? porque não é de ocorrência natural. Não é de ocorrência natural. Se não é de ocorrência natural, pode ser considerado um mineral? Não. Não. Beleza. Então, se não tem ocorrência natural, ele é sintético. Tanto que vocês podem ver que o diamante, todo mundo aqui sabe, né? É um dos minerais mais famosos, com maior valor agregado. Todo mundo tem um sonho de consumo de um diamante. Eu mesmo torço para tropeçar em alguns e vender e ficar rico. A gente vai ali em Diamantino e fica, opa, será que eu não vou achar um diamante por aqui? Saibam que dá para fazer em laboratório. E é caro ainda, mas mesmo assim é muito mais barato do que um diamante natural, exatamente pelo fator de raridade. E são as impurezas dos minerais naturais que trazem todo o dinamismo de cor, de reflexão, e a gente vai aprender isso aqui durante esse curso. Então, eles perdem um pouco de valor. Você pode pagar aí R$ 10.000 num lote de diamante sintético, mas se você pegar um lote de diamante verdadeiro, vai pagar aí R$ 1.700.000, ou dólares, se for o caso. Né? Então, assim, é um pouquinho diferente o preço. Se você pegar e você não for especialista, é capaz que você jamais vai identificar a diferença. E uma das coisas mais interessantes para se ver a diferença de um diamante natural para um sintético é que o sintético é muito perfeito de uma forma que um diamante natural jamais alcançaria. Ah, nossa, é muito perfeito, então vale menos dinheiro. Gosto muito da lógica do mundo capitalista, é fantástico. Então vamos lá. Pérolas. Todo mundo aqui já ouviu falar sobre pérolas? Brinco de pérolas, madrepérola? Pérola é uma substância que forma dentro das ostras, né? A gente encontra ela em ostra. Vocês já comeram ostra? Não sei se aqui é muito comum. Tem um gosto meio ácido, meio azedo, assim, meio esquisito. Você pega a ostra e chupa aquele bicho que tem dentro, que é o molusco. A ostra é a parte dura da concha que fica do molusco. O que vocês acham? É um mineral ou não é? E se for, por quê? E se não for, por quê? Sempre justifique suas respostas. O que vocês acham? Pérola, valendo. É um mineral ou não é? Todo mundo procurando no Google aí, né? Pérola é um mineral? O que vocês acharam? Léo, não sei arriscar. Vocês não procuraram no Google, gente? Nem ideia? O que você acha? Vamos no passo a passo, tá bom? Pérola. Deixa eu pensar uma forma da gente falar isso legal. Tá. É sólido. Vocês já viram uma pérola? Todo mundo aqui já viu uma pérola? Isso era muito comum na época dos nossos avós, né? Talvez dos bisavós de vocês, dependendo da idade de vocês aí. Eu talvez esteja muito velho. Mas pérola é uma coisa super comum na época da minha avó. Eu lembro disso porque falava de colar de pérola, mesmo que fosse pérola falsa, o pessoal gostava muito de usar, que era muito na moda. Né? Mas vamos lá, pérola. É sólido? O que vocês acham? Essas bolotinhas aí que vocês estão vendo, é sólida? Sim ou não? Sim, Sim. Ela é de ocorrência natural? Dá dentro de uma ostra, que é um bicho. eu acredito que sim. Sim. Fórmula química bem definida? Desconheço. Esse eu desconheço, mas vou contar para vocês. Sim. Tem arranjo cristalino definido? Também tem. Então pode ser considerado um mineral? Sim. Pode. Aqui entra aquela discussão de rigorosidade, né? A origem é orgânica. A pérola, galera, nada mais é do que o vômito de um molusco.
Molusco é um bicho bem mole que fica dentro da concha. Parece uma lesma, um caramujo, só que é do mar, né? E aí o que acontece? Quando entra um grãozinho de areia dentro da concha que fica fechada, é como se fosse para irritar o molusco. Pensa só, se entra um grão de areia no nosso olho, um cisco, o que o nosso olho faz? Ele fica vermelho e começa a lacrimejar para tentar tirar esse grão de areia, esse grão de poeira do olho, não é? Na pérola é a mesma coisa, só que é diferente. As ostras não choram, né? Os moluscos não choram. Então, quando entra um grãozinho de areia, aquele molusco começa a vomitar um líquido, né? Ele começa a expelir um líquido que cobre o grão de areia de forma concêntrica e vai crescendo em cima daquele pedaço indigente que está dentro do corpo dele, para não se machucar, não se cortar, não se ferir e não causar risco de morte, né? No molusco. E aí a criação dessas camadas vai levando em consideração o tempo que está lá dentro. E fica super polida, bem brilhante, porque está dentro desse molusco e o líquido que vai se formando vai polindo, deixando ele bonitinho, lisinho, formadinho, maravilhoso. Então isso aí nada mais é do que enfiar um grão de areia dentro de um caramujo e esperar ele ficar vomitando para se proteger. Olha que interessante. Né? As coisas como elas são bonitas, né, de serem expressas. Então, essa pérola aí é essa formação. Claro que não é uma coisa comum e nem acontece muito. Existem fazendas de pérolas onde as pessoas pegam os moluscos e colocam um grão de areia. Às vezes um grão maior de cascalho, porque irrita mais, então força a produção de muco de uma maneira mais rápida e dá toda essa tonalidade nacarada, que é uma palavra muito bonita que a gente vai descobrir o que significa mais para frente. A composição principal da pérola é carbonato de cálcio, mas existe um pouco de matéria orgânica e certos outros elementos que podem entrar como impureza. Tá? Deixa eu ver. E é isso aí. O nome dela para mineralogia é margarida. Margarida não, margarita, com TA. Tá bom? Que é carbonato de cálcio e matéria orgânica. Em alguns casos, ela pode ser hidratada. Eu acho que a pérola pode ter água na forma estrutural dela. Não são todos os casos, não. Tá? Então, beleza. Então, temos aí um mineral? Sim ou não? Sim. Beleza. Tranquilo demais. Vamos para o próximo. Quando não é um mineral, a gente tem um mineraloide. Beleza? Então, para todos esses elementos que a gente conseguiu identificar a maior parte das características de um mineral, cumpre pelo menos 3 dos nossos requisitos, a gente pode chamar de mineraloide. Oide significa parecido com, né? Então, mineraloide é parecido com mineral. Não é um mineral porque nós aqui, cientistas técnicos, futuros engenheiros, engenheiras, somos bem rigorosos. Então, a gente não vai usar o termo mineral para aqueles que não cumprem todos os requisitos colocados na classificação mineral. Entretanto, eu posso admitir que eles são muito parecidos, como um diamante sintético em relação ao diamante natural, como gelo de geladeira em relação ao gelo natural, como a água em relação ao gelo. Né? Então, para essas substâncias naturais, que têm alguns critérios, mas não todos, podendo haver ali dentro uma certa variação, a gente vai chamar de mineraloide, tá bom? 4 exemplos aí são opala, água, obsidiana e mercúrio. Vocês conhecem essas substâncias? Vocês já ouviram... Opa, peraí. Já ouviram falar dessas substâncias? Opala, não é aquele carro que bebe gasolina igual um tio velho lá do rolê da galera, não, tá? Opala é o quartzo sem estrutura cristalina definida. Tá vendo essa pedra aí do lado, esse mineral aí do lado, com esse brilho maravilhoso? Essa cor aí verde, laranja, roxo. Estão conseguindo ver aí? Sim. Beleza. Isso daí é formado por um composto chamado sílica, SiO2. É a mesma composição química do quartzo, que é o mineral mais básico que a gente vai trabalhar e que serve de parâmetro para todos os outros. Ele é sólido, tem ocorrência natural, mas tem uma coisa que essa opala não tem, que o quartzo tem, que é a organização cristalina definida. O arranjo, o empacotamento dos átomos não é feito de forma ordenada. Então, os tetraedros de sílica, o silício, né, o SiO2,
eles ficam do jeito que eles quiserem. É uma rave no final, é uma festa no final. É cada um em cima do sofá, o outro tá no chão, e não tem muita organização em como que eles estão distribuídos. E isso é muito legal para quem gosta de gema. Ó, esse brilho, essa cor toda da opala, ela só é possível porque não existe ordem cristalina. Não existindo ordem cristalina dentro da estrutura, significa que existem vários planos que não são paralelos nem se repetem. Então, quando os feixes de luz, né, incidem sobre o mineral, eles refratam para dentro e cada um vai para um lado diferente, porque os planos cristalinos são todos diferentes. E isso significa que a luz ela espalha de forma não linear e não homogênea. Cada cor vai para um lado, cada cor vai para um canto. Então, quando eu olho para uma opala, eu vejo todo esse espectro de variação de luz. E se eu balanço ela na minha mão, eu vou ver ela brilhar loucamente para todos os lados. Tá? A água. Por que a água é considerada um mineraloide mesmo? Porque não é sólida? Porque ela não é sólida. Nota 10, muito boa. Obsidiana. Gente, vocês viram Game of Thrones? Vocês são da galera que assistiu Game of Thrones? Ou vocês são muito novos para ver Game of Thrones também? Nunca vi. Eu Nunca assisti, mas não lembro de muita coisa. Não é possível. Vocês lembram dos Também já dragões? assisti. Top demais. Ah, aí, ó. Já é 2 de 6. A gente teve uma turma que eu acho que tinha 20, não sei, 20 e tantos alunos. E, cara, ninguém tinha visto Game of Thrones. Eu tava assim, meu Deus, o que esse povo assiste? Porque é legal você fazer uns comparativos com as séries que a galera assiste, sabe? Faz bastante sentido para mim. Eu queria mostrar para vocês, antes de eu falar do vidro de dragão, a opala, como é que ela é legal. Porque, para mim, é um dos mineraloides barra minerais mais bonitos que tem. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é chamado de opala de fogo. A opala de fogo é a opala que tem essa coloração laranjada aí, ó. Ah, cara, é legal demais. Olha, não parece um céu de fim de tarde preso dentro do mineral? Ou um negócio pegando fogo dentro dele? É bonito demais, imagina. Você com uma joia desse negócio, um colar, sei lá. Massa demais. Deixa eu voltar aqui para a aula. Obsidiana, galera, vidro de dragão. Era isso que eu queria falar do Game of Thrones. A obsidiana é um mineral de cor preta que ela ocorre em sistemas vulcânicos onde os vulcões extrudem a lava. Eu vou colocar aqui para a gente ver ela. Ó. Obsidiana. Imagens. Aqui, ó. Share. Meu filho. Ótimo. Apareceu aí para vocês, né? Beleza. A obsidiana, ela ocorre no seguinte cenário. Os minerais, eles dependem muito do ambiente que eles são formados, as condições que eles são formados. A gente vai voltar nisso aqui para frente, mas é legal que já está citado aqui, a gente vê e entender o que é isso. Então, a obsidiana, ela é um vidro vulcânico. Que essa ideia dá para a gente, né? Que provavelmente ela deve ser semelhante a um vidro. Vocês sabem, por acaso, do que é feito um vidro e qual que é o estado físico da matéria do vidro? Alguém tem noção? Vidro de janela, esses aqui mesmo, tá? Alguém tem ideia? Se não tiver, fala que não, porque eu fico esperando aqui, ninguém fala nada. Eu não escutei o que você falou, o Léo cortou aqui pra mim, acho que é minha internet. Deixa eu repetir, então. Vocês, por acaso, sabem qual que é o material que faz o vidro? Como que a gente produz vidro? Carol, produz um vidro para nós. Como que faz vidro? Agora você me pegou. E o vidro Não? Oi? Não. Vidro Nem fica ideia. praticamente areia, né? Não. Areia, exatamente, areia. Então, para a gente formar um vidro, a gente pega a areia e coloca ela em alta temperatura. A gente aplica temperatura alta na areia que ela vira vidro. A areia, galera, é o quartzo, tá? O mineral que forma a areia, de origem da areia, é o quartzo. Óxido de silício, SiO2. Deixa eu anotar isso aqui, SiO2. A gente vai trabalhar com esse SiO2 pro resto da vida, os polímeros aí da vida, tá? Então, vidro é formado de silício e oxigênio, SiO2, tá bom?
O vidro, acreditem se quiser, não é um material sólido, tá? Ele é um material líquido de viscosidade extremamente elevada. E o que significa isso? Significa que, se você olhar em vidros muito antigos, as imagens desenhadas nele, eles ficam parecendo meio derretidos, eles fluem, né? Ah, Léo, mas o vidro quebra. Sim, ele quebra, ele tem um momento sólido dele de quebrar e ter fratura rígida. Mas mesmo assim, se a gente deixa o vidro exposto ao longo do sol durante muito tempo, e a gente consegue ver isso em vitrais das igrejas da Idade Média, aqueles desenhos tudo derretido, né? E ninguém foi lá e colocou fogo e deixou derretendo. É porque o vidro, ele pode ser classificado não só como um sólido, né? Mas ele também é um líquido de viscosidade muito alta. Ele está bem ali no limiar do sólido líquido, sólido líquido. Então ele flui muito bem, ele deixa que o material flua, tá bom? E o vidro, ele não tem a estrutura organizada, tá? Ele não é um sólido de estrutura cristalina. Não tem uma organização das moléculas de sílica dentro do vidro, como é o caso do quartzo de areia, por exemplo. A areia tá lá bonitinha na dela, quieta, super organizada. O que faz para fazer o vidro? Mete o caos, coloca a temperatura, põe fogo, queima a areia que ela vai virar vidro. Tudo desorganizado, tudo bagunçado. E aí, o que acontece? A gente desliga o fogo e deixa que ele resfrie muito rápido. Que ação que a gente promoveu ali, né? A gente adicionou energia e temperatura às moléculas, a gente tirou elas do seu estado de estabilidade, a gente modificou a estrutura interna de todas as moléculas de areia, permitindo que os átomos se rearranjassem da forma como eles estivessem ali na rave louca, né? E não demos tempo para eles se reorganizarem. A gente desligou o fogo, a gente já meteu todo mundo numa ressaca direto. Não deu tempo deles se curarem com calma, pensarem, peraí, estou perdido? Vou ativar o meu Google Maps e vou voltar para o meu lugar de estrutura cristalina. Não. Então a gente adiciona energia e tira essa energia muito rápido. Isso significa que aquele material que a gente produziu ali, né, aquele mundo derretido, ele cristaliza muito rápido. E o processo de cristalização rápida não permite que os átomos e as moléculas se organizem com estrutura cristalina definida. E assim a gente produz o vidro, tá? Transparente, translúcido, bacana demais. Então, essa ideia de vidro parece o quê? Que não tem organização de estrutura. E o que a gente chama de vidro vulcânico, para os amantes de Game of Thrones, né? A obsidiana é o vidro de dragão, que é o fogo de dragão, é a mesma coisa. Imagina só, obsidiana é um mineraloide, que ele não é mineral mesmo, porque ele não tem estrutura cristalina bem definida. Ele tem essa coloração preta, por quê? Porque ela é rica em minerais não, desculpa, em elementos que trazem a cor preta. Então são elementos máficos, elementos pesados, como ferro e magnésio. Ferro e magnésio têm a característica de formar minerais costumeiramente mais escuros, de coloração cinza, coloração preta, coloração verde, né? Então, a obsidiana é uma bagunça de ferro e magnésio, pouquíssima sílica, né, do quartzo também, tá lá espalhada, mas não tanto, e cristaliza rápido. Pensa num vulcão, um processo de um vulcão. Quem aqui já fez GeoGeral para eu lembrar? Quem não fez GeoGeral, na verdade? Me avisei. Todo mundo aqui fez? Ótimo, então todo mundo vai lembrar. Então o processo é muito simples de um vulcão, né? Estou aqui numa zona de colisão, né, de duas placas tectônicas, uma entrando em subducção com a outra, formando meu vulcão, ou espalhando aqui as placas tectônicas de forma divergente. Nas duas situações, eu produzo a temperatura alta suficiente e a adição de água no sistema para diminuir a temperatura de fusão daquela rocha, permitindo que ela forme um magma. O que é isso? Rocha fundida. O magma, se eu deixar ele de boa na dele, ele vai resfriar muito lentamente, vai perder calor para o ambiente, né, ao redor dele, as rochas encaixantes, de forma lenta, gradual. Se eu tenho tempo, eu consigo, né, molécula de ferro, tenho tempo de me levantar, de dar uma olhada em como está o meu ambiente, encontrar o meu lugar no meio e ficar quietinho, parado na minha. Imaginem agora vocês que essa câmara magmática
Tá cheio de fluido, gás, água, tudo volátil, louco para sair, para respirar aqui na superfície. Então, essa nova câmara magmática idealizada que a gente teve aqui, que tinha tempo para cristalizar, uma parte do material vai subir e ascender para a crosta. E vai sair num vulcão, né? Que são aquelas características, aquelas montanhas com cone aberto, assim, por onde passa a lava, que é esse material derretido em superfície. Ó, em subsuperfície, mas que extrude rápido. E aí, o que acontece? Ó, foi rápido e derramou. Derramou aquela lama toda de lava, né? Aquelas rochas derretidas, tudo. Aqui em superfície, essa lava, ela não está mais aconchegada no seu ninho gostosinho, tranquilo e relaxado. Ela não está mais nos seus 600, 700 graus de entorno. Ela encontrou a temperatura ambiente, 25 graus. Isso é muito frio para uma rocha, para um material de rocha fundida. Então ele derrete. Ele cristaliza muito rápido. E o que acontece com as moléculas que estavam quietinhas aqui de ferro? Ai, meu Deus, eu não sei onde eu vou ficar. E elas saem correndo e, de repente, está todo mundo congelado, como se fosse um jogo de estátua eterno. E essa desorganização, ela forma uma estrutura que não tem ordem cristalina. Essa falta de ordem cristalina normalmente é associada com as estruturas de vidro. E a obsidiana é isso. Um vulcão entrou em erupção, derramou a sua lava ali de boas, cristalizou rapidinho. Forma onde a gente tiver vidro, né, sílica, quartzo, junto com os elementos de ferro e magnésio, o vidro vulcânico, que recebe esse nome maravilhoso, obsidiana. Para quem viu Game of Thrones, era aquelas facas pretas que a galera usava para... Bom, não posso dar spoiler se um dia alguém for ver, né? Mas era formado quando os dragões cuspiam fogo nas rochas e derretiam elas rápido. Depois parava de pôr fogo, elas resfriavam muito rápido. Aí formava o vidro vulcânico. Beleza? Spoiler free essa aula. Vamos para o próximo. Mercúrio. O que é Mercúrio? Ninguém? Nem ideia, né? Todo mundo dormindo já. Não é possível, gente. Eu fiz até teatrinho aqui agora. O que é o mercúrio? Um elemento químico. Um elemento químico muito bom. Qual a fórmula dele? Hg, isso mesmo. Onde que a gente já viu mercúrio? Ou será que nenhum de vocês viu mercúrio? Pode ser que não exista mais mercúrio. Termômetros de mercúrio. Né? Olha lá que gracinha. Todo mundo já viu uns desses aí de farmácia? Você chacoalha para ver qual é a temperatura do corpo? Eu usava isso direto. Galera, o mercúrio, ele é um metal, é o único metal da tabela periódica que, na sua forma nativa, na sua forma pura, Hg, né, a gente encontra ele em estado líquido, em condições naturais de pressão e temperatura. Por encontrar ele no estado líquido, ele pode ser considerado um mineral? Não. Não. Então ele vai ser chamado de Mineraloide. Mineraloide. Parece até que é pejorativo o termo, né? Mineraloide, coitado. Então, tranquilo. Opala, água, obsidiana, mercúrio não podem ser considerados minerais. Vamos avançar um bocado. Onde são encontrados os minerais, pessoal? Onde vocês imaginam que a gente encontra os minerais? Na feira! Sim, mas onde que eles se formam no planeta Terra? Onde que a gente encontra eles? Nas rochas? Nas rochas. A gente pode encontrar nas rochas. Vocês lembram da estrutura interna do planeta Terra? Quais são as camadas que a gente tem no planeta, né? Vou dar uma dica. A mais de dentro todo é o núcleo. Quais são as outras camadas que a gente tem no planeta Terra? É óbvio mesmo, gente. Pode falar. Nem ideia? Ninguém? Haja o geral. Quem fez o geral comigo aí, eu fiz uma aula inteira. Crosta. Manto. O que mais? Núcleo. Núcleo. Então, o nosso planeta tá aqui bonito, né? Crosta, manto, núcleo, tem um interno e externo.
Existem outras classificações, como litosfera, astenosfera, mesosfera e endosfera, dividida em núcleo externo e núcleo interno. Mas foi a Laís que falou rochas? Ou foi Maria Lúcia? Quem falou que a gente encontra minerais nas rochas? Fui eu, Emily. Foi Emily? Nossa, Emily, eu achei que sua voz era das outras. Desculpa, foi mal. Tá certíssimo, a gente encontra nas rochas. Mas vamos pensar um pouquinho aqui. Quais rochas? Onde que a gente vai encontrar a formação de minerais no nosso planeta? Dessas camadas, olha que legal. Essa camada mais fora aí, marronzinha, é a crosta terrestre. Essa parte de baixo dela, vermelha, é a astenosfera, tá? Que é a parte sólida, mas é plástica, que fica logo abaixo da crosta. É bom? Não é uma boa divisão dessa forma, mas vamos pensar nela assim. Depois a gente tem o manto e o núcleo, e por último o núcleo interno. A gente tem essa terra enorme desse tamanho. Onde que vocês acham que nós vamos encontrar minerais? Nós, réis seres humanos, onde que a gente encontra os minerais? Uhum. Aí mesmo. Crosta, manto ou núcleo? Onde que a gente encontra mineral? Eu acho que não é crosta. Na crosta. Muito bom. Exatamente, na crosta. Até porque, não sei vocês, eu nunca fui no manto e nem nunca vi ninguém chegando no manto. Muito menos no núcleo interno. Então, olha só, a nossa área de atuação para procurar minerais é na crosta terrestre. A gente não escava mais do que a crosta, concorda? Não faz sentido isso? Então, a gente só vai encontrar na crosta. Se a gente encontra minerais na crosta, mesmo que eles sejam formados em outro lugar, a gente não vai encontrar eles com tanta facilidade ou em quaisquer condições que não uma especial diferente da normal. Tá? Então, a gente andando aqui em cima, a gente só anda na crosta. Onde os minerais se formam verdadeiramente? Eles se formam na crosta, principalmente em partes de subsuperfície, né, em profundidade, e na parte de cima do manto. São os dois lugares mais comuns da formação de minerais. Mais do que isso, a gente nem tem tanto vestígio, porque as rochas e os minerais formados em umas condições mais elevadas, eles não ficam em amostra, não é fácil encontrar. Um ou outro lugar a gente encontra amostras do manto. Do núcleo, nunca foi reportado nenhuma amostra de rocha do núcleo, né? Nem do interno, nem do externo. A gente sabe sobre a existência deles através de meios geofísicos vistos à distância, né? Usando ondas sísmicas, ondas P e ondas S. E, além disso, usando como comparação fragmentos rochosos que a gente encontra em meteoritos, né? Levando em consideração que o planeta se formou pelo acúmulo de meteoritos girando naquela época do disco de poeira lá do Sistema Solar. Beleza? Quem nunca ouviu falar disso, me avisa depois, eu mando uns vídeos legais sobre isso, isso é super interessante, tem lá no Discovery Channel e tudo mais. Mas enfim, então a gente trabalha aqui com elementos na crosta e no manto superior, que são as camadinhas marrom e a camadinha vermelha. Os nossos empreendimentos minerais, eles só ficam na camada marrom, ninguém nunca perfurou até o manto, nunca nenhum ser humano chegou até o manto e não existe buraco grande o suficiente que chegue até o manto. O ponto mais profundo do planeta, as Fossas de Mariana, fica a 11 quilômetros abaixo do nível do mar. A base da crosta oceânica, que é a crosta mais fina, ela chega normalmente, em média, a 40 quilômetros de profundidade. Né? Alguns lugares da crosta oceânica pode chegar a 5 quilômetros, mas são anomalias, e nesses lugares a gente não consegue perfurar e nem chegar por conta da pressão de água e da pressão das camadas que tem ali em volta. Beleza? Beleza. Então, ó, minerais se formam na crosta e no manto superior. Como que a gente tem acesso a eles? Através de escavações, através de processos de erosão, através do transporte desses elementos da fonte para outro lugar. E se eles forem formados em subsuperfície, no manto, na base da crosta, tem que existir algum processo
que traga esses minerais para a superfície ou para uma região que seja possível a sua exploração. Se não, não tem como. Se eu falar para vocês que a base da crosta está cheia de diamante, porque é esse o lugar onde os diamantes são produzidos, não adianta você querer furar até lá a base da crosta, porque ninguém vai chegar lá. Deu algum problema aqui. Espera aí. Meu Deus, não estou entendendo o que aconteceu. Ah, voltei. Beleza? Fez sentido isso que eu falei? Sim. Tranquilo, né? Tranquilo demais. Então, minerais se formam aonde mesmo? Ah, galera. Minerais se formam aonde? Na crosta e no manto superior. Na crosta e na parte de cima do manto, no manto superior. Beleza. Não é tão difícil, né? Então vamos lá, ó. Olha essa rocha aqui. Alguém tem uma ideia de que rocha seja essa? Já viu isso em algum lugar? O que isso parece? Pode falar o nome que vocês conseguirem lembrar. Não tem certo e errado. Vocês já viram esse material em algum lugar? Isso é um granito. Nas mesas, já vi demais Mesa de granito. granito. Mesa de cozinha, né? Parede de shopping de banheiro, parede do banheiro da universidade, as mesas de pia, né? Pia de granito. Chiquérrimo. Eu acho maravilhoso. Principalmente quando é pintado de preto. Aí fica mais bonito ainda. Pessoal, vocês conseguem ver aí no meio um tamanho de uma coisa rosa enorme? Todo mundo tá vendo essa coisa rosa aí no meio? Sim. Sim, Todo mundo, né? Beleza. Rosão aqui. Todo mundo tá vendo que tem vários pontinhos pretos aqui espalhados? sim. Sim. Todo mundo tá vendo que tem um monte de pontinho branco, uma massa branca mais ou menos aqui no meio desses minerais todos? Ó, dei spoiler. No meio dessa parte rosa e preta, branca? Sim. Se você forçar a sua visão além do alcance, vocês conseguem identificar uns pedaços transparentes espalhados aqui no meio? Sim. Sim? Beleza. Eu falei de 4 elementos diferentes: rosa, branco, transparente e preto. Esse material que eu estou mostrando para vocês é um granito, tá? O granito é uma rocha. Essa rocha que vocês estão vendo, ela é homogênea? Só tem uma cor, ela é uma coisa só. Ou ela tem pelo menos 4 elementos menores? Ela não é homogênea. Não é homogênea, né? Ela tem pelo menos 4 elementos menores. Essas unidades menores, com essas cores maravilhosas, preto, rosa, branco, transparente, são os minerais. Então, esse é o conceito que separa uma rocha de um mineral. Um mineral é tipo uma rocha, mas ele não é uma rocha, ele é um cristal. Né? Esse cristal, esse nome cristal, tem a ver com arranjo cristalino, sistema cristalográfico. Ser um cristal não necessariamente significa ser um mineral. Ser um cristal, coisa bonita, né? Ser um cristal significa ter um arranjo e um empacotamento atômico bem definido. Quer dizer que todos os meus átomos vão ter a distância dessa caneta entre eles. Aqui, 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 aqui. Isso é um sistema cristalino. Vou dar um exemplo para vocês. Taça de cristal, né? Não é mineral. Aquilo é um vidro tratado, mas com um arranjo bem definido, mas não está no estado sólido definido. Apesar de fazer toda aquela reverberação. Gente, a cachorra aqui tá apagada. Fazer toda a reverberação daquele barulhinho bacana quando entra em sintonia na harmonia das ondas, né? Das ondas sonoras. É bonito demais de ver isso. Mas cristal tem a ver com a estrutura organizada entre os átomos. Aqui a gente tem 4 minerais, pelo menos, né, que eu estou vendo, formando essa rocha. Quais minerais são esses? O rosa, o branco, o preto e o transparente.
Isso é um granito clássico. Eu vou dizer mais. É um granito pórfiro. A gente vai aprender isso lá para frente. Né? Por quê? Ela tem minerais de feldspato, branco e rosa. Ela tem quartzo, que é o transparente, e ela tem o mineral máfico, que é a biotita preta em volta dela. Então, é um granito clássico, tradicional, como a gente normalmente vê por aí, beleza? 4 minerais compondo essa rocha. Tranquila a diferença entre rocha, que é um agregado de minerais, e mineral, que é a unidade menor que separa dentro da rocha. Tranquila essa diferença? Fez sentido? O que aconteceu? Sim. Peraí. Só um minuto. Voltamos. Sim! Então, beleza. Tem umas rochas formadas pelos minerais. Então, agora todo mundo sabe qual a diferença de uma rocha mineral. Uma rocha é um agregado de minerais coerentes, consolidados, de ocorrência natural. E elas são formadas aonde? Na crosta e no manto superior. Ah, Léo, mas e lá no manto inferior, na mesosfera? Você não falou pra gente alguma aula na época aí da vida que é tudo sólido com as formas dos cristais? Sim, a gente não tem acesso e a gente nunca vai ter, talvez, por conta da dificuldade de exploração. Mentira, nunca também é exagero, né? Essa raça humana nossa, essa espécie humana, cada dia inventa uma coisa nova, vai que a gente chega lá, né? Então, o que a gente trabalha aqui é o que a gente tem aqui para a gente acessar, tá bom? E a definição de minério e ocorrência mineral? Deixa eu tirar isso daqui. O que é um minério? O que vocês acreditam que é um minério? É um termo que muitas pessoas escutam, né? Ah, minério de ferro, minério de cobre, minério de ouro. O que é minério? Será que toda rocha é um minério? Será que todo mineral é um minério? O que é um minério? Léo, minério é quando tem. Tipo, ele é composto por um tipo de elemento muito rico, igual mesmo. Minério de ferro. É um mineral muito rico em ferro? Muito rico em ferro. É uma boa ideia. Eu gostei das palavras que você usou. Você quase foi para lá. O minério, ele tem a ver com ser muito rico, mas não o cristal ou o mineral em si. Tem a ver com a aplicação econômica daquele minério, né? Um minério tem valor econômico agregado. Então, para ser um minério, aquele mineral tem que me deixar muito rico. Então, quem vai ficar rico sou eu que vou vender aquele mineral, beleza? E uma ocorrência mineral, que aí talvez vai esse conceito que você tentou usar aí. O que vocês acham que é uma ocorrência mineral? Aproveitar você, Carol. Volta aí sua ideia de muito rico aí de um elemento. Vixe, Maria, agora você me complicou, Léo. Justo, vai. Vamos lá então. Então, o minério, pessoal, depende da economia, tá? O minério é um conceito econômico. Por exemplo, se eu falo para vocês que hoje o minério de ferro é a hematita, que é um óxido de ferro que está valendo muito dinheiro, porque o pessoal está comprando minério. Então, o principal elemento que eles vão extrair o ferro para poder vender é a hematita. Então, a hematita é um minério de ferro, beleza? Por quê? Porque ela é um mineral, não necessariamente só um mineral, o minério normalmente é um mineral, mas ele é um elemento, né, que vai me fornecer ferro, que é economicamente viável. Se eu falar para vocês que o ferro não está valendo nada, a hematita, que é um mineral de ferro, para de ser minério, a não ser que ainda seja a principal fonte de minério de ferro de um ponto de vista econômico. Tranquilo? Ocorrência mineral, aí não tem necessariamente um critério econômico associado. É a ocorrência anômala, é uma coisa que não é comum de um mineral, que aí vai a sua ideia de estar muito rico em um elemento, né? O que é legal da gente ver as anomalias? Porque aqui eu estou falando de um tanto de coisa, né? Que as coisas naturais que ocorrem na Terra, que aparecem, não sei o quê. Mas o legal é a gente ver onde são as exceções. Se eu pegar o granito, que é uma grande rocha numa grande área do nosso planeta todo, não são todos os granitos que vão dar dinheiro para as pessoas, né? Vai ter um granito que é especial, que ele é diferente, que eu vou lá e vou vender ele.
a ocorrência mineral é uma ocorrência anômala, e anomalia em geologia, em engenharia de minas, é uma coisa boa. Por quê? Porque anomalia significa que é um ponto fora da curva. Então, a ocorrência natural é uma anomalia de ocorrência de algum elemento, né? Ou algum minério ou algum mineral, que ele vai aparecer em maior concentração do que o normal. Vou dar um exemplo. A rocha principal que a gente extrai os minérios de ferro, né, os minerais de ferro, se chama formação ferrífera bandada, FFB, ou do inglês, que fica muito mais legal de falar, BIF, né? E é fácil de lembrar, porque BIF, B-I-F, vem de Banded Iron Formation, são aquelas formação com cor de carne, parece um bife mesmo, aí fica legal demais. É o principal minério de ferro. Uma ocorrência mineral é uma ocorrência dessas formações ferríferas bandadas anômala, com maior concentração de ferro possível, beleza? Então vamos para os conceitos. O minério, ele é um mineral ou associação de minerais, acabei de falar da formação ferrífera bandada, que pode ser explorado economicamente. A ocorrência natural é qualquer minério ou mineral de importância econômica em qualquer concentração encontrados em rochas ou na superfície. Ou seja, é encontrar uma ocorrência anômala de um minério. Beleza? Aí a gente vai chamar de ocorrência mineral. Tranquilo? Fez sentido até agora? Tranquilo. Tranquilo? Então, o que é um minério? Quem falou que está tranquilo? Gente, vocês têm que interagir um pouco mais para a aula fluir. Fica metade da aula só parado esperando vocês falarem alguma coisa. O que é um minério? Pode chutar, gente. A gente acabou de ver, mas talvez o conceito ainda não esteja fixado. Quanto mais vocês falarem, mais fácil vai ser da gente aprender. Porque a gente vai repetindo, vai vendo o que está certo, o que está errado, e eu vou ajudar vocês a elaborar um conceito para vocês. Então vamos lá, o que é um minério? Quem falou que está tranquilo? Meninas? Emily, o que é um minério? Pelo que entendi, está ligado à viabilidade econômica. Exatamente. Se ele está em alta e as pessoas procuram, vai ser um minério. Aí, a partir do momento que ele não vai ser procurado, ele vai deixar de ser. E ocorrência é qualquer quantidade que um mineral ocorre assim? Com uma relativa abundância, mas aí tem a ver com minério. Por exemplo, se eu falo que a hematita é o minério de ferro, ou a formação ferrífera bandada é o minério de ferro, qualquer ocorrência de formação ferrífera bandada ou de hematita vai ser chamado de ocorrência mineral, beleza? Então, assim, se a hematita deixa de ser um minério, aquele corpo com hematita deixa de ser uma ocorrência mineral, beleza? Mas a ideia é essa mesmo. Sim. Gente, e os minerais, eles estão na nossa vida já faz muito tempo, mais de 2 milhões de anos. Vocês conhecem a história da evolução dos seres humanos? Como é que ela foi feita? Coralina, como é que ela foi feita? Não, como ela aconteceu? A gente é marcado, né, pelo uso de ferramentas desde os primórdios das espécies antes dos seres humanos. Né? A gente começou lá no Australopithecus 3 milhões de anos, 500 mil anos depois, as nossas espécies, os nossos antepassados já estavam usando ferramentas. Teve a idade da pedra lascada, vocês lembram disso na escola? Idade da pedra polida, idade do cobre, idade do bronze e idade do ferro. Durante muito tempo, a história dos seres humanos foi escrita dependendo da tecnologia aplicada para o desenvolvimento das ferramentas que a gente tinha disponível. E essas ferramentas são compostas de elementos que os seres daquela época eram capazes de extrair e beneficiar. Pedra lascada. Você sabe o que é uma pedra lascada? É eu pegar uma pedra e batendo na outra até ela ficar pontuda e eu conseguir caçar com mais eficiência. Né? Eu conseguir perfurar a pele dos animais, conseguir produzir ferramenta de corte para poder cortar a carne, dividir, ou então separar a pele para fazer roupa, e por aí vai. Então começa lá com a pedra lascada. Algumas espécies de chimpanzé hoje em dia produzem
ferramentas lascadas, não em pedras ainda, mas em galhos, né? Eles afiam galhos com pedras, é super legal ver isso. Depois de muito tempo atrás, 10 mil anos atrás, então ficou aí 2.490.000 anos sendo a pedra lascada a tecnologia mais avançada dos hominídeos pré-históricos, né? É muito tempo, mas a evolução tem de muito tempo. E aí veio a idade da pedra polida, que era um outro recurso que encontrava em qualquer lugar, em rios, em pedreiras, em cascalhos próximos de montanha. Começaram a polir a pedra. Qual que é a vantagem de polir a pedra? Para rodas, por exemplo, elas se movimentam com mais facilidade, com um deslize mais fácil, né? A gente começa a fazer ferramentas e armas capazes de deixar a caça ou a outra tribo, né, a guerra deles, desacordados, né? Leva martelada na cabeça, dói pra caramba. Além disso, pedra polida me permite criar martelo. E martelo é uma ferramenta que a gente usa para construir casas. Pregar roupa, pregar prego mesmo, se já tiver feito, ou pedras, e começar a alinhar uma em relação à outra. Isso na época onde começou a ter as primeiras comunicações, 10 mil anos atrás, onde se diz que foram as primeiras formas de comunicação de linguagem oral, né? Depois a gente tem a idade dos metais. Por quê? Porque a gente desenvolveu a tecnologia maneira, a gente desenvolveu fogo, controle do fogo, aumento de temperatura daquele fogo e controle total dele, capaz de direcionar essa fonte de calor para os elementos metálicos que a gente encontrava. Então, a primeira idade é a idade do cobre. Por que a idade do cobre? Porque em muitos locais as pessoas encontravam com facilidade pedras de cobre espalhadas, jogadas no chão. E aí trabalhar com cobre é muito fácil, ele é muito maleável, ele aceita a temperatura alta quando você joga o fogo nele, e aí ele se derrete de uma maneira muito fácil, a temperatura de fusão dele é baixa. Então as pessoas começaram a trabalhar o cobre encontrando em recursos que estavam muito simples, espalhados por aí. Né? Hoje, as nossas mineradoras de cobre, elas trabalham com cobre de altíssimo teor, alto valor, e a gente tem aplicações muito melhores do que simplesmente criar armadura e espada, né? Que é a criação de cabos de alta condução elétrica, flexibilização de material tecnológico para poder passar corrente. A gente usa para criar os nanochips junto com outros elementos, isolamento térmico em alguns casos e fixação de tintas. Hoje não usa mais porque é tóxico, cobre e zinco para fixação de tinta. Depois a gente vê a idade do bronze, a gente evolui, né? Gente, hoje eu estou muito historiador, né? Vocês vão falar assim, a história dos minerais nas nossas vidas, falar que não presta para nada, que essa matéria é inútil. Tá aí, toda a evolução e a história. O que é a idade do bronze? É a época que o pessoal começou a pegar cobre e jogar junto dele outros materiais, como estanho e matéria orgânica. Jogava lá na fornalha, né? Brincando de químicos do passado, os alquimistas jogavam, vamos ver o que dá, vamos ver o que dá. Não sei se vocês, quando eram crianças, ou até hoje, né? Tinham mania de chegar no armário de produto de limpeza da casa de vocês e juntar tudo para ver que cor que dá, que cheiro que dá. Eu tinha esse excelente hábito nada saudável, né? E o bronze foi um resultado da mistura desses materiais. O bronze é uma liga de ferro, cobre, tem um pouco de estanho e matéria orgânica, né, carbono, e facilita muito a maleabilidade e ductibilidade do produto final. Então, a partir daí, a gente começa, ao invés de criar só espadas e armaduras que se quebram com facilidade, estruturas que são capazes de se envergar com mais facilidade. Né? Então, fica uma chapa toda dobrável, aquelas armadura bonita do gladiador que a gente vê, aquelas coisas toda bem feitas. E depois a gente tem a Idade do Ferro. A Idade do Ferro começa em 1.200 anos antes de Cristo, né? Cristo é aquela definição de data que a gente tem. E o que é a descoberta do ferro? É uma substância que a gente encontra em abundância no planeta. Originalmente era usado de meteoritos, que eram pedras de alto teor de ferro. Então já vinha quase 90%, 99% de ferro na rocha, e isso é fácil de trabalhar. Hoje a gente não faz isso, porque né, a gente precisa de ferro para tudo, e a gente tem que extrair ferro de rochas com concentração de 30%, 40%, 60% de teor de ferro. Na época, claro que ninguém sabia fazer isso, então pegava o que tinha 100%, deu sorte, viu a pedra celestial caindo no céu, bota no fogo para ver o que dá, e deu uma coisa maravilhosa,
que é a construção das armas mais potentes, armaduras mais potentes, e principalmente estruturas metálicas de suporte, que vão ser a base da construção aí até hoje, né, nas nossas vidas, as ligas de ferro e todos esses outros elementos para melhorar ela, a gente construir toda a infraestrutura das nossas casas hoje, beleza? Onde mais que a gente pode encontrar minerais? O que vocês acham? Vamos brincar aqui, ó, vamos tirar, né? Onde nas nossas casas vocês imaginam que a gente encontra minerais? Cada uma de vocês vai citar para mim pelo menos 2 elementos da casa de vocês, ou que esteja na mão, perto de vocês, que vocês acham que tenha mineral e por quê? A gente vai conversar. Vamos começar por ordem alfabética. Carol, você. Vixe, Maria, tô olhando aqui. Olha aí, você está usando computador ou celular? Computador. Computador. Olha ao seu redor, me fala aí onde que deve ter um mineral e por quê. Posso falar fora do computador ou na tranca? Pode falar em qualquer lugar que você lembrar. Na tranca, por exemplo, das portas? Na tranca da porta. Por que tem mineral? Ô, Léo, eu não sei qual o material, não, mas é ferro, não é não? É ferro, tá ótimo. Ferro. Ferro, a gente acabou de falar que é uma tecnologia adquirida pelos seres humanos que vem de uma origem mineral, concorda? A gente não planta ferro em sei lá, plantação de ferro, né? A gente não faz ferro em laboratório como a gente faz plástico, concorda? Sim. De onde que vem o ferro? Das pedras. Carol, deixa o microfone aberto. Mais um? Mais um. Então, ó, o ferro, ele vem principalmente da hematita, mas pode vir da guetita, pode vir de outros minerais de ferro e de formações ferríferas bandadas. As nossas trincas de ferro, desculpa, são extraídas dessas grandes mineradoras, né? Igual a gente tem a Vale, a mais famosa, né? A maior mineradora de ferro do mundo, né? Que explora em montanhas e montanhas, extraindo aquelas toneladas de rocha para triturar e passar por um processo que a gente separe o mineral de ferro, que é a hematita, e depois pegue esse mineral de ferro, que é a hematita, e separe as moléculas de ferro para produzir a matéria final, o produto final, são os pellet feed, aquelas bolinhas de ferro. Onde mais tem mineral aí? Na fiação. Fiação, qual? De quê? Cobre. Ah, roubou, tá tudo aí na tela. Fiação de cobre, beleza. De onde que vem o cobre? Vem de fontes minerais, né? Minerais de cobre são tipicamente sulfetos, tá? Tem os sulfetos de cobre, alguns carbonatos, e é um mineral extremamente associado a regiões de cordilheiras de vulcões, cordilheiras continentais, como é o caso dos Andes, que é aquela cordilheira de montanhas do Chile, né? Onde a gente tem o Oceano Pacífico mergulhando sobre a placa continental da América do Sul, placa de Nazca. Vocês lembram desse nome maneiro da escola, as placas tectônicas? Vocês vão procurar aí a música das placas tectônicas. E aí, ó, a gente forma as placas tectônicas, se esfrega devagar. Não, tem que lembrar. Chama surfo de tsunami. E aí, ó, a placa entra debaixo da cordilheira, formando a montanha, e o local propício da formação dos minerais de cobre é a câmara magmática embaixo desses cones vulcânicos de cordilheiras continentais. Muito bom. Laís, um mineral. É Laís? Não, é Cecília. Cecília, desculpa. Um mineral. Peraí, Léo. Você está assistindo a aula pelo celular, né? Ô, Léo, eu tô viajando, eu não sei. Não sei. O que você está viajando? Esse exercício já fez comigo uma vez em Introdução às Engenharias, não fez, não? Não. Já, teve alguém aí que fez comigo. Pense em alguma coisa com mineral. Você está usando o celular, né? O que tem dentro do celular que a gente pode falar que tem de mineral? Seu celular tem película de vidro? Sim, Léo. Sim, tem o vidro da tela.
Hoje a gente conversou um pouco como é que a gente faz vidro, não conversou? Como é que o vidro é formado? Areia. Areia, muito bom, areia. A gente esquenta a areia, põe fogo na areia e faz vidro. Areia, a gente planta areia no jardim? Ou a gente faz areia polimérica no laboratório? Não tem dessa. Areia é um bem mineral, não é? Sim. Então, consigo explorar a areia, tá aqui na minha mão, no vidro do meu celular. Muito bom. Outro mineral. Bem que eu acho que vocês vão ficar até sem criatividade, né? Eu tô sem criatividade nenhuma. Pensa mais alguma coisa de mineral. Peraí. Pode usar o celular ainda. Tem muito mineral no celular para você poder falar. Nem ideia? Nem ideia. Eu Seu tava pesquisando celular. aqui. Ó, pesquisar, é boa. Seu celular, ele é movido a quê? É a energia solar? Não, Léo. É a quê? Energia normal, ué. Energia elétrica. Onde que ela fica armazenada no celular mesmo? É na câmera? É Como é aonde? que é, Léo? Ela fica Repete armazenada aí. aonde no celular a energia? Ué? É na câmera? É no Não. chip? É aonde? Pode falar, é óbvia a resposta. Todo mundo tem que carregar todo dia o que do celular? Carros têm. Onde que fica armazenada a energia? Na bateria, boa, na bateria. A bateria, ela é normalmente para essas tecnologias recarregáveis feitas principalmente de lítio. Já ouviu falar? Bateria recarregável de lítio? Super famoso, né? Principalmente agora que a gente tem falado de fontes renováveis, fontes limpas de energia, para a gente poder recarregar as baterias, armazenar a bateria produzida, a energia produzida por usinas fotovoltaicas, né? A gente precisa de baterias que consigam ter um alto ciclo de recarga. Então, são baterias que usam principalmente o lítio. Lítio é um daqueles elementos da tabela periódica lá em cima, né? É um ametal, né? É o metal mais, desculpa, falei ametal. É o metal mais leve da tabela periódica, Li, que é o símbolo do lítio. O lítio está presente em vários tipos de mineral, mas principalmente em ocorrências naturais de salmouras, a gente vai ver isso para frente, e minerais de pegmatitos, como a petlandita e espodumênio, que são minerais de lítio. Beleza? Tranquilo? Emily, 2 minerais. Então, a pia daqui da cozinha é feita de alguma pedra. Não sei qual Muito é. bom. Então nós Mas vamos trocar essa palavra pedra. Para qual? Roxa. Rocha. Tá. Provavelmente é um granito, não é não? Você tá com a câmera fácil aí para mostrar pra gente? Eu tô pelo notebook. Notebook? câmera... Então deixa. A pia, se eu mostrar, minha mãe me xinga. Tá muito É? bagunçado. Por quê? Eu tive que Muito assistir bom. a aula ao invés de arrumá-la, então. Não é melhor não mostrar não, porque está sendo gravado, vai que ela te pega depois. Sim. Então, beleza, granito. Granito é uma rocha, mas é um minério. Por que que ele é um minério? Porque ele é uma rocha de ocorrência natural que tem interesse econômico. As pessoas compram granito, não compram? Sua mãe comprou para pôr na pia de sua casa. Então, a gente tem granito como um minério. Beleza. Outro minério, ou mineral. Deixa eu ver. Não sei, pensei no portão. Portão, por quê? Acho que ele é feito de ferro. Ele é feito de ferro? Ele é colorido? Eu acho que pintaram ele. De quê? De que cor? De um dourado. Dourado. Então vamos lá. Não vou falar do ferro de novo, porque provavelmente ele é de ferro, ele é uma chapa de ferro, né? Mas a gente já falou do ferro aqui, tá certo. Tá.
mas vamos pensar na tinta dourada dele, né? De que são feitas as tintas? Vocês têm ideia? Não. Não? As tintas são feitas de materiais metálicos ou compostos extraídos de fontes de minério, né? A tinta ela não é feita em laboratório com elementos químicos que a gente produz. A gente tira a tinta de colorações naturais. A grande maior parte das tintas não vem de frutas. Algumas vêm. Vocês já ouviram falar de urucum? Era muito usado por tribos indígenas no passado, povos originários brasileiros, né? Usavam o urucum como pintura e tintura, e mesmo durante muito tempo era a principal fonte da coloração de tintas vermelhas, né? O urucum que é produzido em plantações de urucum. Hoje, a gente não usa mais, a gente tem outras fontes, né? Argilominerais, que são extremamente importantes na hora de produzir tinta. Elas dão coloração vermelha, dão coloração amarela, dão coloração branca. Então, é um tipo de mineral que a gente encontra nas argilas, que é adicionado a uma série de outros elementos, água, fixador, vai ter o densidor, não sei o nome desse tem, adensador e etc., que são as coisas da tinta que faz fixar a cor no portão, mas a cor é principalmente um recurso que vem originalmente de minerais, tá bom? De argilominerais. Era muito usado em zinco antigamente para evitar oxidação, principalmente na pintura de cascos de navios. Mas é uma coisa meio tóxica, a galera não gosta de usar mais não, tá bom? Valeu, Emily. Laís, 2 minerais. Hoje nós vamos fechar a aula aqui. Eu achei que a gente ia começar a aula 2, acho que não vai dar tempo não. Vai, Laís, 2 minerais. Eu não sei qual é o mineral, mas eu pensei na pedra da mesa. Pedra da mesa. Qual cor que ela é? É meia acinzada, um cinza. Acinzentada? Você consegue mostrar pra gente? Ou também ficou de arrumar aí e a galera vai te pegar no pé? Não dá para mostrar agora, não. Tá bagunçado. Tá. Então, uma mesa de pedra cinza. Eu não vou falar do granito de novo, que fica meio chato e repetitivo, né? Mas algumas pedras algumas rochas, partes de rocha, são extraídas de outras fontes naturais. Por exemplo, a gente tem ardósias. Já ouviu falar dos pisos de ardósia? Já. Ardósias são rochas que a gente encontra, que é uma beleza para escorregar e queimar o pé quando está no calor de Janaúba. O piso daqui de casa, da parte da entrada mesmo, é feito de ardósia. Passa uma água que vira igual sabão, escorrega, que é uma beleza. Você deixa no sol, esquenta até. Também é uma rocha usada como minério para revestimento, né? Ele ajuda a decorar a área das nossas casas. Tranquilo? E outro minério? Ou mineral? Eu pensei no sal de cozinha, só que eu não sei se ele é mineral. Tá certíssimo, muito bom. Por que o sal de cozinha é um mineral? Tem ocorrência natural? Sim. É sólido? Sim. Tem fórmula química bem definida? NaCl. Tem estrutura bem definida de arranjos de átomos? Sim. Tem um arranjo de empacotamento cúbico. Então, o sal de cozinha é o arranjo de empacotamento cúbico clássico. É um mineral, sim, tá bom? Ele é extraído da precipitação da água do mar ou de salmouras. Como é que as pessoas exploram isso, né? Não é comum encontrar uma montanha de sal em abundância para ser explorado, né? Existe, sim, o sal-gema, que é encontrado em afloramentos rochosos, montanhas ou lajedos, enfim. Mas não é tão comum. Então, o que as pessoas fazem que é mais fácil? Porque sal de cozinha todo mundo precisa, né? Pega um punhado de água do mar, fecha ele num cercadinho e deixa o sol torar. Porque o sol vai evaporar a água e vai sobrar o quê? O sal de cozinha. Depois você filtra aquilo lá, pega só o sal e vende, beleza? E é uma ocorrência natural de um mineral que ele tem, a formação dele é super interessante. Eu falei aqui bastante, né? Minerais são formados nas rochas, subducção, magma e tal. O sal de cozinha é um mineral formado pela precipitação química na água. Então, o excesso de sal na água vai decantando e formando os cristais de sal. Tranquilo? Beleza, bacana, é isso mesmo. Sal de cozinha é um mineral. NaCl é o cloreto de sódio. A gente chama ele em mineralogia de halita, com H, tá bom? Maria Lúcia, Maria, sua vez. Sua vez. As minhas opções foram todas faladas aí, ó. Daí tirou o sal da minha boca que eu já ia falar.
Sal, Mas que mais? acredito que nas panelas, né? Que tem as de ferro ou até mesmo as de alumínio, que é bastante Alumínio. de mineral. Pegou um elemento diferente. Panela de alumínio. Como a gente já falou do ferro, não vou falar do ferro de novo, né? Nem de cobre. Panela de cobre, taxa de cobre. Panela de alumínio. O alumínio normalmente é explorado de uma argila amarela. Não é um mineral, é um conjunto de minerais que a gente chama de bauxitas. Já ouviu falar? Aí tem gente que chama bauxita, mas o nome certo é bauxita. Vamos falar portuguesão. Já ouviu falar de bauxita? Uma terra amarela? Nunca. Ah, legal. O principal lugar de exploração da bauxita é no Pará, no estado do Pará, no sudeste do Pará, numa empresa grande que eu esqueci o nome, não era Paragominas, não, sei lá. Mas a exploração da bauxita é um aglomerado de minerais, de argilominerais, tá, que dão essa cor amarela. Os minerais são diásporo e mais 2 outros que eu não lembro o nome agora de cabeça, porque haja mineral. Mas o principal composto que a gente vende para produzir o alumínio é a bauxita. Olha que legal. Pega essa terra, é realmente uma terra, acumula essa terra toda e extrai o alumínio desses argilominerais para produzir panelas, chapas, ligas, etc. E vamos lá, mais um mineral. Eu não sei um mineral, assim, eu pensei que talvez tenha em maquiagem. Maquiagem, muito bom. Eu estava guardando o exemplo da maquiagem depois, que eu acho genial. Maquiagem tem origem mineral pura. Além daquelas argilas que eu falei da tinta, tem uma série de outros pós que a gente extrai de rocha que são usados para fixador e para colocar coloração. A base de cálcio, a base de carbonato, a base de sulfatos e alguns de potássio, que dão todas as pigmentações junto com os argilominerais e outras fontes de cor, para a gente poder usar de maquiagem e fixador, iluminador, máscara, etc. Aquelas coisas todas que a gente passa na cara, para ficar um pouco menos feio no meu caso, né? E de todo mundo. Tá certo, maquiagem é de origem principalmente mineral, beleza? Alguns compostos não, são do laboratório mesmo, mas a grande maioria tem uma fonte natural mineralógica. Outros minerais legais que todo mundo deve ter em casa. Aspirina. Quem tem aspirina aí? Neosaldina, paracetamol, essas coisas todas. Eu acabei de tomar paracetamol. Importante para sobreviver. Aspireras, Dorflex. Principalmente a gente chega na idade, assim, começa a dar as dor nas costas, Dorflex, deve ter Neosaldina. Tudo isso é extraído de uma série de partes minerais, né? A gente traz potássio de regiões de potássio. Fosfato, às vezes, é muito retirado de matéria orgânica trabalhada, mas também tem os recursos naturais, rochosos. A gente extrai também cálcio, do carbonato de cálcio, que facilita a produção de alguns remédios. Potássio para facilitar os remédios neurológicos, principalmente, né? Lítio também é utilizado bastante. Então, todos esses elementos que a gente usa para produzir remédio, eles, de alguma certa forma, vêm da mineração. Ninguém falou ouro, né? Todo mundo aí está com celular ou computador, pode ter certeza que vocês têm um pouco de ouro nos aparelhos eletrônicos. O ouro, ele é extremamente maleável, dúctil, todas aquelas características de materiais que a gente trabalha em ciências materiais, o ouro tem, né? Então, ele é bom que ele faz fio, fino, enchapa, transmite eletricidade, é uma maravilha. E todos os equipamentos eletrônicos de hoje a gente usa. A luz de vocês, não sei se ela hoje é de LED, né? Talvez. Se não for de LED, é aquela que esquenta pra caramba. Ela tem um filamento de tungstênio, que é extraído dos tungstatos, que são minerais, né? Os vidros são extraídos de minerais. Deixa eu pensar aqui. Se alguém aí tiver um grafite, o grafite é um mineral, né, que a gente extrai do mineral para construir as nossas escritas. A gente pode falar, deixa eu pensar, os ferros da escada, ferro a gente já falou, né? O carbonato de cálcio para a produção de cimento do concreto das nossas paredes. A gente tem também parte de mineral para colorir e fixar as nossas roupas, além das fibras, né? A gente tem bastante coisa mineralógica aí, ó. Espelhos, precisa de um concentrado de prata para dar reflexibilidade que os espelhos têm. Então, mineral, galera, tá assim, ó, respirou, veio mineral junto, tá? E a gente vai aprender a identificar as principais características desses minerais. Olha só os exemplos que tem aqui, ó. Na casa, a gente tem o tijolo com os minerais, a substância de argila.
Fiação elétrica por conta do cobre, o próprio petróleo, que é um derivado, né? Ele deriva para o plástico. Então, mesmo que a gente queira falar que o plástico é um polímero, beleza? Mas vem de onde? Do petróleo, né? Que é extraído nos poços de petróleo. A gente não produz petróleo, né? A gente extrai ele de algum lugar. A gente tem as lâmpadas, que são quartzo, tungstênio, as fundações de concreto com areia, brita, que é aquele cascalho que a gente retira, tem cobre, tem ferro, tem zinco para as ferragens, o vidro, que é uma mistureba de todos, e depende de cada vidro. Hoje, os vidros de blindex, né, eles adicionam uma série de elementos para ficarem mais resistentes e translúcidos. Louça sanitária, que tem argila, calcário, feldspato, azulejo, a mesma coisa. Os pisos são diversas variações de piso construídos desses materiais. Tem isolante, pintura, caixa d'água, impermeabilizante, contrapiso, pia, gás natural. Quem tem gás de cozinha aí? A cozinha de vocês funciona na base do gás, que já está custando uns 3 rins, mais ou menos? R$120 o botijãozinho de gás. Então, o fogão de vocês, esse gás, é extraído de uma fonte de gás natural. Né? Também é um recurso mineral. Ele não é um mineral, porque mesmo que gás natural não é mineral? Porque não está no estado sólido. Porque ele não está no estado sólido. Então, ele é um recurso mineral. A gente pode falar recurso mineral, é mais legal. Então, tem o gás de cozinha, né? Encanamentos, alagem, forro, armação, esquadria, calha, telhado, estrutura. Enfim, galera, minerais tem em local demais aí para a gente poder brincar. A gente podia continuar aqui o dia inteiro falando que todos os detalhes de tudo que tem na casa de vocês tem, de alguma certa forma, um mineral. Então, aqui tem algumas outras nomenclaturas que a gente vai usar, beleza? Minerais industriais, minerais minério ou minerais gema. Minerais industriais, eles têm algumas propriedades físicas e químicas que, na forma natural deles, eles já são utilizados por si só como matéria-prima ou um insumo de algum processo. Calcário, a calcita para a produção de cimento, né? A gente usa calcita. O sal de cozinha é um mineral industrial, porque a gente usa ele na forma natural dele, né? A gente usa, o que mais? Que outros minerais que a gente pode falar aqui que a gente usou? O quartzo dos vidros, ele é o próprio mineral, né? A água é um recurso que a gente usa em natura, mas ele não é um mineral, então não dá para usar. E o mineral minério é aquele mineral que ele é composto por um elemento de interesse. Normalmente é metálico, né? Tem alguns outros. Mas o ferro, qual que é o mineral minério de ferro? Hematita, pode ser. Mineral minério de cobre, tem o calcopirita, por exemplo. De estanho. Isso é estanho? SN? SN é estanho, né? Antimônio SB. Confunde direto. Então, tem os minerais de estanho, tá? Então, assim, minério desses elementos são minerais que, em sua fórmula química, contém esse elemento e ele consegue ser explorado com viabilidade econômica. Né? Muito mais do que só um minério, ele é um mineral minério. Olha que legal. Mineral gema é para adorno pessoal, pedras preciosas, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas, topázio imperial, opala de fogo, essas coisas maravilhosas que todo mundo gosta de usar no colar, no brinco, no anel, enfim, onde for, ou como peça de decoração, joalheria. A gente tem os ovos de jade famosos, tem alguns decorativos do Egito, aqueles ovos bonitos lá, né? Eu acho que é bem legal. A gente pode usar como minerais gemas. E por último, de onde vem o nome dos minerais? Vocês conhecem a história do nome de vocês? Por que vocês chamam Ana Carolina, Ana Cecília, Emily, Tawane, Maria Lúcia, Lai Santos? Eu sei que o meu nome foi escolhido ao acaso. Minha mãe queria que eu chamasse Bernardo, mas aí quando eu nasci, eu falei, põe Leonardo. E aí ficou Leonardo, e é isso aí. Uma bela história, né? Como outra qualquer, para uma ótima sábado à tarde. Então, o nome dos minerais, em geral, não é como o meu, aleatório. Ele tem, às vezes, uma lógica. E a lógica pode ser diversa, pode não ser lógico para a gente, mas ele pode ser associado com a cor, com a presença de um determinado elemento, com as propriedades físicas daquele mineral, ou mesmo como uma homenagem a quem descobriu. Por exemplo, albita. Albita é um feldespato de sódio, NaAlSi3O8. Tá? No latim, a palavra albus significa branco. Tá? Ou também é o nome daquele professor do Harry Potter, Albus Dumbledore, né? E a alusão é a cor do mineral, porque albita é um mineral branco. Cromita é um óxido de ferro e cromo, né?
E o nome dele tem a ver com a quantidade de cromo no mineral. É, inclusive, o mineral minério de cromo, né? Cromita. Magnetita, ferro 3, oxigênio 4, óxido de ferro. É um mineral magnético, produz ímã, né? E aí a gente tem o nome aí devido à característica magnética, magnetita. E por último, um exemplo, a silimanita, que é um óxido de alumínio e silício, que quem descobriu ele foi um senhor chamado Benjamin Silliman, e, portanto, recebeu o nome de silimanita, só para complicar a história toda. Beleza? Por hoje é só, pessoal. Temos aí os nossos minerais, nossa introdução. Já entendemos que eles são importantes, extremamente relevantes na nossa vida. Ficamos por aqui. A gente se encontra na semana que vem, eu acho. Tem que olhar se não é feriado, né? Fiquei sabendo que tem feriado aí. Mas se tiver feriado, a gente encontra depois do feriado, tá bom? Um abraço para vocês. Eu vou interromper a gravação e a gente conversa sobre a próxima aula. Tchau, tchau!